We see Jon with his hand still on the hilt of the dagger he just lodged in Dany's heart. Her strength leaves her and she collapses to the marble. He keeps her in his arms and she falls, kneeling down to the floor beside her. He looks down at what he's done, terrible and necessary. End of Game of Thrones. Fala aí, patrulheiros, e bom, vocês viram aí no começo do vídeo, né, a leitura dos roteiros, e o que a gente vai fazer hoje é tentar chegar numa conclusão concreta do porquê o final de Game of Thrones ter sido tão ruim. Então vamos lá que tem bastante coisa pra gente ver e analisar. Bom, em setembro de 2018, o George Martin falou em entrevista que Game of Thrones poderia ter durado 13 temporadas. Tinha conteúdo pra fazer até 13 e o Dan Weiss e o David Benioff, os criadores e responsáveis pela série, decidiram fazer apenas 8 e com menos episódios do que o padrão, que eram 10 capítulos. E tipo, a temporada final foi tão mal escrita e mal executada que fez parecer que a 7ª temporada não foi ruim, mas eles começaram a errar feio mesmo a partir dali, a partir da 7ª. Ali é onde de fato se manifestou de vez a preguiça na hora de escrever o roteiro. I don't know, ask David and Dan when they come through. We could have gone to 11, 12, 13 seasons, but I guess they wanted a life. You know, there was enough material for more seasons. They made certain cuts. O David e o Dan já sabiam o final há algum tempo, isso foi dito oficialmente por eles, mas é óbvio que eles não sabiam como chegar a esse final de maneira correta. O problema foi esse. Eles sabiam o destino final de cada personagem, mas construir a estrada até chegar nesse destino é uma coisa completamente diferente, e isso eles sozinhos não souberam fazer e também não se deram ao trabalho de fazer de maneira bem feita, porque olha só, além de tudo que marcou essa season final, ela também ficou marcada pela temporada dos erros. Erro bobo de continuidade, erro de roteiro, até chegar no ponto de esquecerem um copo de café e ele aparecer no episódio. Esse eu acredito que todo mundo tenha visto, né? Apareceu um copo do Starbucks no episódio 4, em cima da mesa de Winterfell, e a pergunta que eu faço até hoje é a seguinte: como é que o editor desse episódio não enxergou um copo de café ali em cima da mesa? Esquecer ele ali em cima nem é o pior, isso realmente pode acontecer, mas como é que o cara que tá editando o capítulo consegue não enxergar isso sendo que ele tá olhando pra tela? Parece que virou bagunça. Eu vou citar algumas coisas aqui pra vocês entenderem todo o contexto da reta final de GOT, pra daí chegarmos no principal, que é a conclusão do porquê o final foi tão ruim. Mas daí beleza, o copo de café você ignora e dá risada. Mas como pode o David Benioff falar que a Daenerys esqueceu da frota do Euron na hora que ele atacou e matou o Rhaegal, sendo que no mesmo episódio do ataque, o Varys menciona pra Daenerys a frota de ferro do Euron Greyjoy? And the Golden Company has arrived in King's Landing, courtesy of the Greyjoy fleet. While Dany kind of forgot about the Iron Fleet and Euron's forces. And the Golden Company has arrived in King's Landing, courtesy of the Greyjoy fleet. While Dany kind of forgot about the Iron Fleet and Euron's forces. Como é que a Daenerys esquece de algo que o próprio Varys fala pra ela no mesmo episódio antes deles serem atacados pelo Euron? Essa daí foi a explicação do David, o showrunner da série, pra Daenerys ter sido pega de surpresa pelo Euron Greyjoy. Eles esqueceram da existência de um inimigo que é aliado da Cersei, a rainha cujo a Daenerys queria tirar o trono, e esqueceram ali da frase do Varys no meio de vários conselheiros que poderiam ter alertado a Daenerys sobre o Euron chegar pra atacar em alto mar, que foi exatamente o que ele fez. Sabe o que isso parece na real? Parece mais é que o Dan e o David esquecem das coisas que cada personagem fala e daí eles escrevem tudo ao contrário. Por exemplo, o Brandon Stark falava que não podia ser Lorde de Winterfell, não podia ser Lorde de coisa alguma, porque ele é o Corvo de 3 olhos, mas ser rei ele podia, né? Ele virou rei no final e inclusive o Bran falava que ele não era o Bran, ele falava que ele era o Corvo e ele nem queria ser chamado de Lord Stark. I'm not Lord Stark. You're Lord of Winterfell now. I can never be Lord of Winterfell. I can never be Lord of anything. I'm the Three-Eyed Raven. Aí depois vem a Daenerys na temporada 7 falar que não atacaria King's Landing porque ela não estava lá pra virar a Rainha das Cinzas. Ela não queria queimar a capital pra não transformar a população em cinzas, e o que aconteceu na temporada seguinte? Exatamente o contrário do que ela disse. I will not attack King's Landing. We will not attack King's Landing. I am not here to be Queen of the Ashes.
E assim, não é proibido o personagem mudar de pensamento, é óbvio que não. Cada personagem pode sim mudar a sua opinião e a sua visão sobre cada coisa, só que do jeito que aconteceu, não parece que foi isso, ficou bizarro e preguiçoso. Não teve construção bem feita que levasse a Daenerys a queimar a capital, assim como não teve construção nenhuma pro Bran do nada aceitar ser rei, sendo que ele negava cada título dele anteriormente por ele ser o Corvo. Pra Daenerys, o que os roteiristas fizeram foi basicamente arrancar 2 vidas que ela ama em um episódio pra no capítulo seguinte finalizar com o toque dos sinos servindo como gatilho pra ela enlouquecer, porque a queima da capital total não estava planejada. Ela decidiu aquilo de última hora e por isso a Daenerys fez aquela feição na cena. E teve erro de continuidade até no cabelo da Daenerys. Em uma cena do primeiro episódio da Season 8, a Daenerys tá com um penteado e no corte seguinte, o penteado do cabelo dela muda total, mostrando o descaso da produção na hora de gravar esses takes, sem prestar atenção em qual peruca a Daenerys estava usando naquela cena. Isso é pra vocês verem que a produção, apesar de ser muito boa, óbvio, ela foi sim preguiçosa em vários pontos, assim como o David e o Dan foram preguiçosos tomando cada decisão de roteiro. Sabe que essas 2 últimas temporadas parecem pra mim, a 7ª e a 8ª? Elas parecem um rascunho, um esboço do que ainda seria desenvolvido pra de fato virar as 2 últimas seasons. Parece que é só um rascunho do projeto final que ainda não foi finalizado e que vai passar pelo processo de término pra daí sim virar as temporadas finais. Parece que eles pegaram esse esboço, botaram pra filmar e lançaram e pronto. E se vocês repararem, os diálogos importantes nessa temporada final, eles foram representados da maneira mais preguiçosa possível. Olha só isso, nas 2 cenas em que a verdade sobre o Jon Snow ser um Targaryen foi contada pra alguém, a cena de reação do respectivo personagem que tava ali descobrindo que o Jon é um Targaryen foi cortada e a gente não viu. Quando o Jon pede pro Bran contar pra Arya e pra Sansa que ele é um Targaryen, a cena corta em seguida e também corta a reação deles. E quando a Sansa conta pro Tyrion que o Jon é o filho do Rhaegar, a cena também corta convenientemente e não vemos a reação do Tyrion. Tell them. Tyrion. What if there's someone else? Someone better? Parece que os roteiristas não quiseram ter trabalho de criar diálogo e criar reação imediata em cada personagem descobrindo ali a verdade sobre o Jon. Eles só cortaram a cena e assim não precisou ter trabalho de fazer uma reação imediata pro Tyrion, pra Arya e pra Sansa. Para finalizarmos todo esse contexto e partirmos pra conclusão, o episódio 6 da temporada 7, chamado de Além da Muralha, era até então o pior episódio da história de GOT em questão de roteiro e narrativa. Nada ali teve sentido, tudo que aconteceu nesse capítulo foi com a justificativa de criar perigo ao Jon Snow e levar Daenerys até Além da Muralha pra daí o Rei da Noite ir lá e conseguir ter um dragão. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo exclusivo falando dos erros desse episódio, porque não vai dar pra mencionar nesse vídeo aqui, senão ele vai ficar muito grande e vai perder o foco, que é o final da série. Mas basicamente, o Rei da Noite precisava pegar um dragão, porque senão ele nunca ia cruzar a muralha. E então, né, a história não ia andar, não em relação aos White Walkers. Então, o David e o Dan precisavam encontrar uma maneira de levar um dragão até o norte da muralha pro Rei da Noite pegar ele e revivê-lo. E eles encontraram uma maneira, né, que foi a mais preguiçosa e a mais fácil de se escrever, que foi reunir um pequeno grupo para ir além da muralha pegar um White no meio de 100 mil só para poder provar para Cersei que os White Walkers existem. Então, esse 6º capítulo, junto com a temporada final, refletem total a preguiça dos 2 showrunners com a reta final de GOT. Tiveram saltos temporais absurdos, recursos só pra poder acelerar demais a série de maneira indevida, teletransporte de personagem que tava lá no canto do mapa e depois surgiu em seguida no outro, e o crucial, né, é que eles tinham a opção de fazer GOT com mais de 10 seasons e não quiseram. Concluindo com tudo isso que nós vimos, eu creio que o final foi desse jeito por pura preguiça e comodismo, por essa dupla já está há tantos anos produzindo a mesma série. Eu acho que eles cansaram de continuar mantendo o mesmo empenho e daí tomaram as decisões mais fáceis e por isso o roteiro é tão ruim e tão vazio. Essa é uma das maiores sagas de fantasia da história e parece mesmo que eles dois se cansaram de produzi-la depois de tantos anos trabalhando nela. Essa é a conclusão que eu chego pelo que eles apresentaram na reta final da série.
Coloquem aí nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso. Há quem diga que começou a ficar ruim na 5ª temporada, mas eu não acho que a Season 5 foi ruim. O nível pesado de ruim mesmo é a partir da 7ª, mas deixa a sua opinião aí embaixo. Muito obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal para receberem os próximos vídeos e até a próxima.